Olá, boa tarde para você que nos acompanha nas fanpages dos jornais Hoje News e o Paraná. Hoje nós vamos abordar aqui na nossa redação a reforma tributária. Ela que certamente é cara a cada um dos contribuintes brasileiros e, claro, a todos os brasileiros. E aqui no estúdio do Jornal Paraná nós recebemos o deputado Luiz Carlos Rauli, que tem uma das propostas que está tramitando nesse momento, que trata da reforma tributária. Isso. E vem inclusive a região para falar sobre a sua proposta, né? É a segunda vez que eu venho a Cascavel e a região oeste falar da reforma tributária. E é um prazer estar aqui no Paraná, né? Um abraço ao amigo Alfredo Keffer e toda a equipe técnica, né? Jornalistas, redatores e todos que trabalham aqui nesse belíssimo oeste do estado do Paraná. É um prazer grande estar aqui para falar do tema que para mim, é o principal, né? A mãe das reformas é a reforma tributária. Esperado pelo setor produtivo, por todos os contribuintes, né? Mas certamente a pergunta que não quer calar, e principalmente o contribuinte, né? Ele quer saber o seguinte: a reforma vai representar menos impacto no bolso? Afinal de contas, a gente tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Né? Eu vou explicar com calma e didaticamente. É ótimo. Pois é. O estudo que eu faço do sistema tributário brasileiro, do último século até agora, né, dos últimos 100 anos, e fazendo um corte de 50 anos para cá, quando nasce o ICMS, o ISS e o IPI, já tivemos ali um erro do nascimento do imposto da base de consumo. Qualquer sistema tributário em qualquer país do mundo só tem 3 bases tributárias conhecidas. A propriedade, né, que são os bens, o patrimônio, a renda, né, e proventos de qualquer natureza, e o consumo, né, onde está o consumo, os bens e serviços da economia. Então, os países adotam majoritariamente, no mundo todo, 160 países, o imposto de valor agregado. Que é o IVA. É o IVA. O que é o imposto de valor agregado? Ele é exatamente o que é o ICMS, se fosse somado com o ISS, bens, mercadorias e serviços. Então, essa base, o IBGE calcula que de bens e serviços de mercadoria tem na economia brasileira mais ou menos 1 milhão de itens. É o paletó, é a calça, né, é o carro, é a energia, é o serviço médico, a advocacia. Tudo isso é contabilizado como base do consumo. Por quê? Que é do consumo da população. A base patrimônio são os bens, né, patrimoniais. O territorial urbano, né, a casa, o rural, veículos, né, e a transmissão causa-morte intervivo. E a rendas e proventos, que é o salário, os aluguéis, os juros, os dividendos, né, os royalties que compõem a base de renda. Então, essas 3 bases, dependendo como ela é tributada, o país desempenha melhor a economia. Quando ela é mal tributada, como o Brasil, ela afeta a produção, afeta a concorrência e mata as empresas, mata os empregos e mata o poder de consumo, né, dos trabalhadores, das classes que ganham menos. E este é o caso, o diagnóstico do Brasil. Há 50 anos atrás, a carga tributária do Brasil era 18%. Foi a 23% na Constituinte, chegou a 36%, 35%, que está o ano passado. Dentro desses 36%, 35% e pouco do PIB, ali metade da arrecadação, 54,4%, é a arrecadação que vem da base de consumo. Quais são os impostos de base de consumo que arrecada? O ISS, o ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS, a CID, o salário de educação, o IOF, né, o PASEP, o Fundo de Garantia, que é do trabalhador, ok? Então, essa base, o Sistema S, o salário de educação, então isso vai tudo. Por que é base de consumo? Você pode tributar toda a empresa, ela vai pôr no preço. E quem acaba pagando é o consumidor. Então, quem é que paga o imposto? O consumidor, ou seja, quanto mais pobre, mais paga imposto, porque uma família que ganha R$2.000, ela gasta quase tudo que ganha para a manutenção da sua família. Vai ao supermercado, básicas, né? Vai no açougue, vai na farmácia. Então, nessa carga tributária, como depende metade da arrecadação, tem uma supercarga tributária de mais de 50%. Na União Europeia, o CDE,
essa carga tributária não é 50%, é 32%. Não é a alíquota, eu estou falando, o que representa da arrecadação 100. No Brasil, um pouco mais da metade, na OCDE, 32%, nos Estados Unidos, 17% só. É muito inferior. Os Estados Unidos depende pouco do imposto de consumo. Por quê? Porque os Estados Unidos tem metade da sua arrecadação vem do imposto de renda, e o Brasil só 21%. Então, está entendendo a diferença? E na OCDE, 34%. O problema são dois grandes problemas que tem no sistema tributário brasileiro. Primeiro, simplificar essa base de impostos, ter dois impostos na base de consumo, um imposto na base de renda e os mesmos impostos patrimoniais que já tem hoje, o IPTU, o IPVA, o ITR, o ITCMD e o ITBI. São de baixíssima capacidade de arrecadação. Nesse bolo, sem os patrimoniais, os 5 representa 4,4% da arrecadação nacional. É baixo. A renda 21%. E o consumo 54,4% e a previdência empregado-empregador 20,3%. Fechamos aí. Aí o que a gente quer fazer? Primeiro, simplificar a base do consumo com o IVA, né? O IVA, que é o valor agregado, acrescentado, adicionado, como queira, a mesma coisa. A Europa inteira adotou esse modelo, o Canadá, que é cada etapa paga o seu pedacinho até chegar o último varejista paga. Então ele é débito e crédito. Esse modelo é consagrado, né? Mas o que nós temos que fazer na reforma, no primeiro momento é simplificar, no segundo momento fazer uma diminuição dessa carga do consumo e jogar na renda, dividir um pouco. Então o ideal é que fosse 35% e 35% cada uma. Nessa formatação, pagaria-se mais no imposto de renda? Porque o imposto de renda é aí que entra a progressividade e a regressividade. Quanto mais imposto tem no consumo, mais os pobres pagam. O IPEA, que é um instituto de pesquisa do governo federal, tradicional, forte, pesquisou em 2008 que em 2 salários mínimos tem 53,9% de impostos. Então uma pessoa que ganha R$1.000 tem R$539 de impostos. E uma pessoa que ganha R$30 mil, 30 salários, só 29% de impostos. Então, essa pessoa tem 24, quase 25% a mais de carga tributária, ou seja, 60% mais de carga tributária do que o rico. Então é injusto, é regressivo e desumano. Então, algumas medidas nós estamos fazendo nessa reforma. Abrimos a discussão, eu sou o projeto mais antigo que tem na casa, talvez hoje o homem público que há mais tempo discute isso, há 32 anos. Até o Alcolumbre ele defende. Encampou, né? a minha proposta. Exatamente. Porque eu venho desde o tempo do Álvaro Dias, que eu fui secretário da Fazenda quando o Álvaro foi governador, 1987, 88, 89 e 90. Eu tinha 36 anos e saí com 40 anos. O Álvaro tinha 4 anos a mais do que eu. Foi um baita de um governo que nós fizemos no Paraná. E eu, em 91, fui para a Câmara Federal e durante 28 anos deputado. Fui aprendendo, amadurecendo toda essa questão. Foi lá no governo do Álvaro que eu fiz um convênio com a Secretaria da Fazenda de Berlim, né, onde eu aprendi, sempre eu conto essa história para o Alfredo Keffer, né, foi lá que eu aprendi o modelo tributário europeu, que a Alemanha é o principal modelo da Europa, né, que aliás é a economia mais forte da Europa. Então, a nossa proposta é eliminar, acabar com o ISS, com o ICMS, com o IPI, com o PIS, com o FINS, CID, Salário de Educação, IOF e PASEP, podendo também incluir o Sistema S e podendo incluir também no todo uma parte, né, da contribuição previdenciária patronal. Nós poderíamos eliminar até 11 tributos, cria um IVA, né, consistente, eletrônico, aí entra a segunda parte da proposta, totalmente eletrônico. A cobrança do imposto é online. Sim. Você passou o cartão de crédito no supermercado, na farmácia, o dinheiro do imposto já fica retido. Então, digamos que você tenha gasto R$100 e o imposto é 20, imediatamente os 20 fica retido. Claro que não vai recolher 20 porque tem o crédito anterior. Então, cada etapa que vier, digamos que começou da produção 100, né,
tributou 20, dá um crédito de 20 para a etapa seguinte. Foi para R$200 até chegar na fábrica do atacadista e no varejo. Digamos que se 100 chegou em 400, então quando ele pagar o 20 dele, ele só vai pagar o 20 de 100 e deduz os outros que já pagaram anteriormente. Isso que é o valor acrescentado, cada um paga na sua etapa. E como será totalmente online, e isso vai ser pelo fluxo de dinheiro, não mais pelo fato gerador da mercadoria, porque hoje é assim, a mercadoria saiu lá da zona rural, veio para o armazém, do armazém para a indústria, cada movimento desse é o fato gerador. Aí da indústria foi para o atacadista, do atacadista foi para o varejista, o supermercado. Então nós não precisamos acompanhar a movimentação da mercadoria, do bem e do serviço. Nós vamos acompanhar o fluxo do dinheiro. Então é uma revolução. Nesse mesmo momento, nesse mesmo base de consumo, nós podemos tirar o imposto de comida, que hoje é 34%, e remédio é 33%, nós podemos reduzir para 5% ou até zero, né? Para poder diminuir essa carga tributária sobre as famílias mais pobres. Também máquina e equipamento será zerado, né? Transporte urbano, saneamento, água, esgoto e educação. Como o mundo inteiro faz, eu não inventei nada, simplesmente estou aplicando a mesma regra que existe lá fora. E também, ao invés de fazer nota Paraná de concurso, juntar dinheiro para pagar IPVA, nós queremos usar a mecânica da nota eletrônica para devolver o imposto a mais que vai para as famílias de baixa renda. A família de meio salário, de um salário, de 2, de 3, de 4. Então nós podemos fazer a justiça tributária repassando imediatamente online, né, o próprio dinheiro para essas famílias que tem que estar amarrada a nota eletrônica, o cadastro dele no CPF dele, com a arrecadação competente. Então, com isso nós vamos ter uma eletrônica só no país. Já há um estudo de um empresário de Santa Catarina, já há 10 anos desenvolve isso, chamado Miguel Aburrabi. Eu incorporei essa parte no meu projeto. Então, em linhas gerais, é isso, simplifica, dá competitividade para as empresas, elas vão competir uma com as outras, nós vamos eliminar 500 bilhões por ano de renúncia fiscal, que é dos incentivos fiscais, da guerra fiscal e etc. Isso traria algum impacto para os cofres públicos? A ideia é arrecadar o mesmo, mas esses incentivos que você dá hoje, 500 bilhões por ano, numa arrecadação de 1 trilhão, que é a parte do consumo, ela não sai do preço. Quando você acabar com a guerra fiscal, acabar com as barreiras interestaduais, com toda essa bobagem que nós fazemos há 50 anos, esses 500 bilhões vão desaparecer do preço da mercadoria, do bem e do serviço. Então o consumidor vai ganhar muito, a empresa também, porque uma empresa que não tem incentivo, com outra que tem incentivo do mesmo ramo, a que tem incentivo quebra a outra. Nós vamos acabar com essa concorrência predatória. E as empresas brasileiras vão ter uma condição de concorrência, uma com a outra e com o resto do mundo. Vão poder concorrer com o Paraguai, que leva empresas... hoje tem o IVA aí, né? Não, e eles têm uma carga menor. Então, as nossas mercadorias, nossos bens e serviços, terão uma carga tributária nominal menor, porque hoje, para arrecadar um trilhão de reais com ICMS e ISS, porque a soma desses 9 tributos, dá 1 trilhão de reais no ano 2015. Precisa de 50% de alíquota a mais. Então nós vamos eliminar, vai ser justinho, porque vai ser cobrado no banco, online. Só 3% do movimento brasileiro de fluxo de comércio é com dinheiro, com moeda. Então não vamos ter problemas relevantes. No futuro teremos problema com criptomoeda, mas a gente também está estudando isso. Então o trabalho que nós porque hoje as transações já precisam ser informadas para a Receita. Como é que eu cheguei nesse pensamento? Com centenas de palestras, centenas de reuniões, ouvindo o Brasil e estudando o mundo todo, até chegar nesta conclusão. Então a impressão que a gente tem, que as propostas que tem, nós propomos eliminar 9 tributos, podendo chegar a 11. A outra proposta que tem do deputado Baleia Rossi, ele quer eliminar só 5 tributos. Por que só 5? Vamos eliminar o maior número de impostos possível. Ah, vai ficar a alíquota grande. Sim, hoje a alíquota da base de consumo
já é maior do mundo, já é 50 e tantos por cento. Nós vamos reduzir ela para metade, porque nós só queremos cobrar o que efetivamente for necessário eletronicamente. Então não haverá necessidade, porque hoje você tem 3 trilhões de reais de contencioso, disputa judicial na Justiça Federal e Estadual. 3 trilhões, metade do PIB. Nesse novo modelo isso vai desaparecer 80%. A dívida ativa, que hoje tem também quase 3 trilhões de dívida ativa, que é o que é a dívida ativa? Você declara que vai pagar e não paga. Então isso acaba, porque a cobrança vai ser online. Então você não vai ter aquele desperdício e o preço vai ficar muito menor, porque a carga tributária vai ficar menor. Se nós conseguirmos tirar o todo, os 21% da INSS patronal da Folha, mais o salário de educação que está na Folha e mais o Sistema S, você vai aumentar a contratação de funcionários em todas as empresas do Brasil. Porque nós vamos estar tirando aí quase 35% de custo que tem na Folha. Então isso aumenta o apetite do empresário de empregar mais gente. Essa é uma discussão que deve ganhar corpo agora no segundo semestre, com o retorno do recesso, né, com a segunda votação também da reforma da Previdência. O senhor acredita que vai ser possível a gente encerrar o ano de 2019 com a reforma tributária aprovada? Eu tenho foco, força e fé em Deus. Precisa, gente. A reforma tributária é inadiável. O Alfredo me ajudou a aprovar a proposta em dezembro. Nós aprovamos na comissão especial por unanimidade. Todos os partidos, da esquerda à direita, todos os partidos votaram a favor do nosso projeto, que está prontinho na Câmara. Isso deve encurtar também o debate. Não, esse está pronto. Mas no Senado, o presidente Alcolumbre encampou meu projeto através do senador Álvaro Dias, do senador Flávio Arnes e do senador, o nosso senador, o professor Oriovisto. Então, eles que me ajudaram nisso. Mas na Câmara, do Rodrigo Maia resolveu bancar um outro projeto, que é esse que eu falei, que é menor do que o nosso. Então, o nosso projeto, ele tem, a simpatia maior do país, por isso que eu já fiz 200 palestras. Hoje aqui, Luiz, a 204, 204ª palestra que eu faço no Brasil, só de 2 anos e meio para cá. Fora para trás, desde que eu fui secretário da Fazenda, 32 anos atrás, que eu faço palestra econômica, tributária. Então, qual o objetivo de tudo isso? Destravar a economia brasileira. A economia está travada. O empresário nós vamos tirar das costas dele e todo esse encargo de ter que arrecadar esse 1 trilhão de reais por ano. Por quê? Ele tira nota de entrada, nota de saída, centenas de obrigações acessórias, 2.000 horas de custo, né? Custa 65 bilhões para pagar os impostos no Brasil por ano. Então nós vamos aliviar tudo isso, nós vamos entrar com a tecnologia 5.0, né, que é o modelo Abu Dhabi de cobrança, e o imposto de renda vai ser discutido a partir do ano que vem, em outra formatação, e tudo o que aconteceu no imposto de renda tem que diminuir do imposto de consumo. Isso nós estamos colocando claramente, quer dizer, nós não queremos aumentar a carga tributária, só queremos tirar das costas da população, que é ela que paga o imposto, esse monte de incentivo fiscal, né, que nunca saiu do preço, esse monte de sonegação, quase meio trilhão por ano de sonegação também, e também esse contencioso tributário e a dívida ativa e o planejamento fiscal. Bom, deputado, para que a gente possa encerrar, no seu ponto de vista, quanto tempo levaria para a consolidação de todo esse processo? Então, assim que aprovada a reforma. Pois é, esse começo de agosto está muito bom. Essa semana eu passei por Curitiba, fiz palestra em São Paulo, fiz palestra em Brasília, voltei para São Paulo, fiz nova palestra, fiz uma entrevista ontem à noite na TV Gazeta, estou em Cascavel. E segunda-feira já tenho várias reuniões em Brasília. Terça, o governo começou a se movimentar, ele quer unir as propostas. E já me chamou também para poder participar desse entendimento nacional com as outras propostas. E eu sempre me coloquei à disposição do presidente Bolsonaro, do presidente Rodrigo Maia, do presidente Alcolumbre, do ministro Paulo Guedes e do Marco Sintra, que é o secretário da Receita. Então, meu objetivo o que é? Fazer o melhor sistema tributário da história do Brasil e colocar
entre os melhores do mundo. O Banco Mundial, no começo do ano, faz uma pesquisa anual do ambiente de negócio. O Brasil está em 106º lugar. O Brasil é a 8ª, nona economia do mundo, mas em termos de ambiente de negócio é o 106º. Só que no quesito tributário é o 184º pior sistema do mundo. Em 190 países, nós estamos em 184, só tem 6 piores. Então, o nosso projeto, a nossa ideia é conciliar todos os pensamentos tributários em vigor no Brasil e colocar o Brasil entre os 10 melhores sistemas do mundo. Isso já poderia ocorrer a partir de 2020? Se Deus quiser, esse ano tem tempo suficiente, porque eu já fiz todo o trabalho com a equipe, consultores, centenas de pessoas participaram desse processo, já mastiguei tudo, já deixei, está aqui na mesa. Vão ter 2, 3 projetos afunilados. Os senadores e os deputados vão ter que, e o governo vão decidir o que vocês querem. Vocês querem que esses artigos do projeto Raul fique do outro projeto e do outro, que o governo não mandou a proposta dele ainda. Fica muito mais fácil, né? Vamos dizer assim, todo o grosso do trabalho já foi feito. Agora é lapidar a proposta, aprovar e começar a implantar a partir do ano que vem. Vai ser assim, o Brasil vai receber investimento bom, porque nós queremos um bom investidor, não um mau investidor, e trazer de volta aquelas empresas que foram embora do Brasil por conta da anarquia tributária que vivemos. Deputado, muito obrigada pela sua presença. E quem quiser ouvir um pouco mais sobre a reforma e todos esses detalhes, pode também hoje à noite na Associação Comercial. Isso. Que o senhor fará uma palestra lá. Muito obrigado pela sua visita. Obrigado, eu que agradeço. Né? E fique com Deus, que vai dar tudo certo. Nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Até lá.